Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Vivian Dinamarco e hoje nós falaremos de botânica. A botânica é uma área que estuda desde a classificação dos diferentes tipos de planta até o funcionamento de seus órgãos e o modo de vida desses organismos. Antes de falarmos dos 4 tipos de grupos que fazem parte do reino Plantae, precisamos destacar as características em comum que esses indivíduos possuem. Todos os indivíduos do reino Plantae são eucariontes. Isto quer dizer que eles possuem um núcleo organizado, uma região que separa o material genético do citoplasma celular. Além disso, todos são organismos autotróficos fotossintetizantes. Eles produzem o próprio alimento através da conversão de matéria inorgânica em orgânica, com o auxílio da luz solar. Por fim, todos os tipos de planta são pluricelulares, isto é, são formados por mais de uma célula. Ao longo de muitos anos de pesquisa, o ser humano descobriu que todos os seres vivos compartilham uma ancestralidade. Isso só foi possível através da comparação de características em comum, que diferentes grupos de organismos dividiam. As características antigas presentes em todos os indivíduos de 2 grupos distintos é chamada de característica ancestral, pois ela nos indica que um dia, há milhares de anos atrás, aqueles organismos eram um só. A característica visual, que nos remete automaticamente a um grupo, é denominada característica diagnóstica. É aquela particularidade que o grupo possui e que o torna possível que o identifiquemos. Novidade evolutiva, por sua vez, é uma característica que apenas um dos grupos que dividem uma ancestralidade apresenta. Isso nos permite classificar um novo grupo originado por aquele ancestral, que agora possui uma nova característica que o outro não tem. No cladograma apresentado, vocês poderão ver os diferentes tipos de planta, do grupo mais antigo ao mais recente, assim como seu ancestral comum, um tipo de alga verde, e as novidades evolutivas que foram surgindo ao longo do tempo e que dividiram esses grupos. As novidades evolutivas que ficam à esquerda de um grupo são partilhadas por todos os outros grupos localizados à direita desse primeiro. Já as novidades evolutivas que ficam à direita de um grupo não são partilhadas pelos grupos localizados à sua esquerda. Isto quer dizer que todos os organismos do reino Plantae possuem um embrião multicelular e gametas diferenciados. Contudo, somente o grupo das gimnospermas e das angiospermas possuem sementes e crescimento lateral do caule. Compreenderam? As briófitas são o primeiro grupo vegetal a ocupar o ambiente terrestre. Isso só foi possível por conta do desenvolvimento de um embrião protegido. Elas são avasculares. Isso significa que não possuem vasos condutores e, por conta disso, apresentam um pequeno porte. E o transporte de água, sais minerais e nutrientes ocorre através da osmose e difusão de célula em célula. Esse grupo depende da água para se reproduzir, o que faz com que ele geralmente se encontre em locais úmidos e sombreados. Os organismos vegetais, quando em uma fase de vida, possuem 2 cópias de cada cromossomo, sendo chamados então de esporófitos. Quando em outra, possuem apenas uma, sendo chamados de gametófitos. A fase mais duradoura é chamada de fase dominante, e no caso das briófitas, essa fase é a gametofítica. Na imagem, vocês podem ver um pequeno esquema morfológico de uma briófita. Aqui, quem faz a função da raiz são os rizóides. Do caule é o cauloide. Das folhas, as filóides. O berço dos esporos, que carregam os gametas, são as cápsulas, que se conectam ao caule por uma estrutura chamada haste. O grupo das pteridófitas é o primeiro a apresentar vasos condutores de seiva.
Por conta dessa característica, elas possuem maior porte do que as briófitas e uma maior velocidade no transporte de água e sais minerais, assim como dos produtos gerados pela fotossíntese. Pensem comigo, se a água e os sais minerais, assim como os produtos da fotossíntese, precisam caminhar por todo o corpo do organismo, de célula em célula, esse processo irá demorar muito mais do que se essas substâncias, fossem transportadas por vasos especializados em transporte, correto? As pteridófitas, assim como as briófitas, dependem da água para a reprodução. Esse grupo também é o primeiro a apresentar caule, raiz e folhas verdadeiras, e a fase duradoura é a esporofítica. Na imagem, vemos cada uma das partes do corpo de uma pteridófita. Dentro dos soros se encontram os esporos, que são os gametas, utilizados na reprodução. Agora iremos falar das gimnospermas, as primeiras plantas fanerógamas, ou seja, são as primeiras plantas a apresentarem sementes. Além da presença de sementes, outra novidade evolutiva do grupo é o desenvolvimento do grão de pólen. Essas duas características foram cruciais para a total independência da água na reprodução. Elas também garantem um aumento da dispersão do grupo, o que, por sua vez, aumenta a variabilidade genética nele. Uma maior variabilidade genética garante maior proteção contra doenças, predadores e parasitas. Portanto, dizemos que essas plantas atingiram um maior sucesso evolutivo, chegando a dominar o planeta por milhões de anos antes da chegada das angiospermas. Elas são plantas vasculares de grande porte e os primeiros com crescimento lateral do caule. Os vasos condutores são do tipo floema e xilema, especializados no transporte dos produtos da fotossíntese, das folhas até as raízes, e da água e sais minerais da raiz até as folhas, respectivamente. Essas plantas possuem diferenças entre as estruturas reprodutivas, chamadas aqui de estróbilos. O estróbilo feminino é arredondado e chamado de megastróbilo. O masculino é pontiagudo e chamado de microstróbilo. O esporófito é a fase dominante. Finalmente, chegamos ao grupo das angiospermas. Este outro tipo de fanerógama também possui duas novidades evolutivas, as flores e os frutos. Os frutos protegem a semente e as flores atraem animais polinizadores. Essas duas características aumentam ainda mais a dispersão do grupo em comparação com as demais, assim como a variabilidade genética e, consequentemente, o sucesso evolutivo. Por conta disso, as angiospermas são o grupo mais diverso e dominante do planeta. O corpo é formado por raiz, caule, folhas, flores e frutos. E elas se dividem em outros dois grupos, as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. As angiospermas monocotiledôneas possuem um cotilédone, estrutura que oferece suporte nutricional à semente. Já as dicotiledôneas possuem dois. As folhas das monocotiledôneas apresentam nervura paralela, como as orquídeas. As dicotiledôneas, por sua vez, apresentam nervura ramificada. Os feixes lenhosos, ou seja, os vasos transportadores, são difusos nas monocotiledôneas e ordenados nas dicotiledôneas. As flores desta são pentâmeras, ou seja, elas têm 5 pétalas ou múltiplos de 5, ou tetrâmeras, 4 pétalas ou múltiplos de 4. Já as flores das monocotiledôneas, elas são trímeras, ou têm 3 pétalas ou múltiplos de 3. Os frutos das monocotiledôneas possuem 3 carpelos, que são folhas modificadas em que se originam os gametas femininos da flor. As dicotiledôneas apresentam fruto com 5 carpelos. A última diferença entre os dois grupos
é que as monocotiledôneas apresentam raiz fasciculada, conforme a figura demonstra, enquanto que as dicotiledôneas apresentam raízes axiais, que é uma raiz central com outras menores que crescem lateralmente. Agora, iremos abordar a fisiologia vegetal, o estudo dos órgãos e das funções dos órgãos das plantas. A raiz é o órgão que fixa o vegetal ao substrato. Ela absorve e conduz água e sais minerais retirados do solo e funciona também como reserva energética em alguns casos. Observem as diferentes regiões da raiz. A coifa é uma pequena cápsula de proteção da raiz. Acima dela existe a zona de crescimento da raiz, o meristema da raiz, que é uma região com tecido indiferenciado que cresce em sentido contrário à luz. A zona pilífera é uma região cheia de pequenas raízes que aumentam a capacidade de absorção da raiz. E a zona suberosa é o espaço entre as raízes laterais e a raiz central. Por fim, o colo da raiz a conecta com o caule da planta. O caule é um órgão aéreo, que pode possuir clorofila ou não. Sua principal função é oferecer sustentação à planta. Ele é o órgão por onde passam os vasos condutores de seiva. A seiva bruta é constituída por água e sais minerais, e a seiva elaborada é composta pelos produtos da fotossíntese. O caule, assim como a raiz, também pode funcionar como reserva energética da planta. É o que acontece no caso da batata inglesa e do cará. A gema é a região com meristema do caule. Ela pode ser apical ou lateral, ou seja, cresce para cima em direção à luz ou para um lado. Um pequeno caule derivado da central, mas que cresce lateralmente, é denominado ramo. O local que conecta a folha ao caule é chamado de nó, e a região entre um nó e outro nó é chamada de entrenó. Existem diversos tipos de caule, e os fisiologistas vegetais os classificaram em 4 grupos: os aéreos, os subterrâneos, os aquáticos e os modificados. Dentre os aéreos, nós encontramos o tronco, que é um tipo de caule que engrossa, ou seja, cresce lateralmente e se ramifica, e ele pode ser encontrado nas grandes árvores, né? A haste é um tipo de caule clorofilado, e bem fininho, presente nas ervas e arbustos. O estipe é cilíndrico e sem ramos. É o caso das palmeiras. O colmo é um caule dividido em segmentos, chamados de gomos, como, por exemplo, o caule da cana-de-açúcar, do milho e do bambu. Os caules trepadores sarmentosos são aqueles que se fixam em alguma outra planta ou no substrato por gavinhas. É o caso da uva. Outro tipo de caule semelhante a esse são os volúveis. Eles se encontram sempre enrolados em um suporte, como é o caso do feijão. Os caules rastejantes estolhos crescem no chão e emitem raízes, por exemplo, a grama e o morangueiro. Os caules subterrâneos são aqueles que ficam dentro do solo. Dentro desses grupos, nós temos os rizomas, que são caules não clorofilados que apresentam raízes advenciais e ramos aéreos. É o caso da bananeira, do cará e das samambaias. Os tubérculos, que são ramos subterrâneos que acumulam reserva, como no caso da batata inglesa. Os caules do tipo xilopódios são massas tuberculiformes que se confundem com a raiz de tão parecidas que são. É o encontrado em várias plantas do cerrado. Os bulbos são pequenos caules com folhas carnosas que protegem as gemas. Esse tipo de caule é o que vemos na cebola. Dentro dos caules aquáticos, só encontramos o da Vitória régia. Dos diversos tipos de caule modificados, nós temos
Os suculentos, que são aqueles que acumulam água, como por exemplo, da barriguda. Os cladódios, que também são suculentos e semelhantes às folhas, como o da carqueja. Os caules filocládios, que são suculentos, porém com crescimento bem limitado, como é o caso dos aspargos. Os pseudobulbos, que são bulbos, porém aéreos. Esse é o exemplo das orquídeas. As gavinhas são caules que têm os ramos modificados para sustentação. É o caso do maracujá. E os espinhos também são caule, acreditam? Eles são ramos modificados para evitar a perda de água. É o caso dos cactos e da laranjeira. O próximo órgão que falaremos é a folha. Esta é uma região adaptada à transpiração e à fotossíntese, portanto, é rica em clorofila. A fotossíntese consiste no conjunto das reações químicas através das quais o dióxido de carbono, a água e a energia luminosa são transformados em glicose e oxigênio. A equação química que representa essa reação está destacada em azul. Os frutos são estruturas auxiliares no ciclo reprodutivo das angiospermas. Elas protegem as sementes, auxiliam a disseminação dos indivíduos e são o ovário da flor desenvolvido, geralmente após a fecundação. Se o fruto não se desenvolveu a partir do ovário ou não houve fecundação, trata-se de um pseudofruto e não de um fruto propriamente dito. A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Ela é a principal responsável pelo sucesso evolutivo das angiospermas. Encerramos então a nossa terceira aula de biologia. Não se esqueçam de fazer os exercícios de treino e assistir a videoaula explicativa dos exercícios, tá? Agradeço por assistirem a mais essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau!